E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos falar de um item da matéria Geografia Urbana. Nós vamos falar sobre formação e características de zonas metropolitanas. Para quem vive em grandes cidades, você que está assistindo a gente aí, provavelmente já tem uma noção do que é uma metrópole, né? Geralmente a gente associa metrópole a cidades grandes. Vamos entender que não grande no sentido de mancha horizontal, né? De no mapa ela ser grande, mas grande na estrutura que ela tem, em sentido inclusive vertical, né? Com muito prédio, com uma infraestrutura diferenciada. Vamos tentar verbalizar, entender o que é uma metrópole, né? Metrópole nós vamos dar como nome, né? Como vamos chamar assim, tipificação, as cidades que tenham como característica uma centralidade urbana. Quando eu falo de centro, não é só no sentido de ficar no meio do mapa, é uma centralidade nesse sentido urbano de ser o destaque, de ser a principal cidade de todo o entorno, né, no caso de outras cidades, que estão ao seu redor. São aquelas cidades que exercem esse papel de centralidade a partir de um elevado poder de polarização demográfica. Que isso, né? Polarização está no sentido lá da parte da física, do magnetismo, né? De atrair. Então, quer dizer, são cidades que têm um grande poder de atrair, no caso, pessoas. Vamos pensar assim, o que você acha que atrai você? Pensa na cidade onde você mora, o que você acha que faz você querer ir para outras cidades, cidades que estão no entorno, ou se você mora numa grande metrópole, o que é que faz as pessoas de outras cidades quererem ir até a sua? Vamos pensar que essa infraestrutura diferenciada, que é a cidade que está recebendo as pessoas, é que vai explicar o que é o poder de polarização. Tipo, eu vou para trabalhar, tem mais emprego, tem certas funções de emprego que só tem lá, tem salários maiores. Tem escola melhor, tem faculdade melhor, tem às vezes um serviço hospitalar que na minha cidade não tem. Às vezes tem opções de lazer, você pode querer assistir um jogo de futebol, você quer ir ao teatro, ao cinema, a um parque. Então, vamos entender que esse poder de polarização, de novo, que vai caracterizar os centros metropolitanos, é o fato de ter uma infraestrutura diferenciada em questão de opções de serviço, emprego, etc, para a população das cidades do entorno e até mesmo de um raio maior. Essas cidades do entorno, de onde saem essas pessoas, elas vão, junto com a metrópole, formar o conceito de região metropolitana. Região metropolitana é uma criação, né, inclusive oficial do governo aqui no Brasil, que quer dizer, tem um órgão oficialmente chamado, né, de organizador metropolitano, que funciona para facilitar, para ajudar nas práticas públicas, na criação de, por exemplo, vias de transporte, um exemplo, que conecte as cidades dessas tais regiões metropolitanas. Como assim? A região metropolitana é o conjunto da metrópole com as cidades que estão mais próximas, aonde a gente consegue perceber um processo de conurbação. Antes que você comece a pensar aí naquele ex-namorada, no ex-namorado, não é isso. Conurbação está no sentido de criar uma continuidade de urbanização. Este é um termo que significa que há uma mancha contínua que junta mais de uma cidade. Vamos tentar visualizar assim. Dependendo do lugar onde você mora, tenta visualizar você pegar uma estrada, uma rodovia, e aí você vai fazer o trajeto assim. Vai para uma cidade mais distante, uma cidade interiorana, e pensa no pegar a rodovia num sentido para ir para uma cidade bem próxima. Entre essas cidades, principalmente mais interioranas, para a sua cidade, provavelmente você vai mentalizar, fechar o olho e lembrar que tem uma grande área ali verde, uma área que não tem grandes aglomerados urbanos. Quando você pensa em cidades que estão coladas uma na outra, você já vai conseguir visualizar casa, centro comercial, parque industrial. Você vai visualizar que tem uma continuidade de cidade, de novo, essa ideia de continuidade urbana, que junta uma cidade a outra. Cidade A, cidade B, tão distantes, não está conurbado.
Quando elas têm uma continuidade da mancha urbana, quer dizer, se você pega o carro e se não for ficar olhando no alto ali procurar a placa, provavelmente você nem notaria que trocou de uma cidade para outra. Então, conurbação vamos definir como sendo essa mancha de continuidade de mancha urbana entre as cidades. Então, vamos pensar que a região metropolitana, você tem a metrópole e essa galera do entorno formando praticamente uma mancha urbana só. Vira uma única cidade quando você olha tipo do alto e analisa que não tem espaços verdes, espaços não urbanizados entre uma cidade e outra. Outra característica que envolve a formação da região metropolitana é uma forte presença de migração pendular. Migração pendular, o que é isso? A palavra pendular deriva de pêndulo, aquela peça que fica naqueles relógios antigos que vai para lá e para cá, vai e volta, né? Essa ideia do pendular é o trocadilho de que são pessoas que fazem cotidianamente o esquema de vai para um lugar e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, pensando em trabalho, escola, faculdade, curso, esporte. Por exemplo, eu saio da cidade onde eu moro, vou trabalhar, vou dar aula onde tem os colégios, onde tem os cursinhos, onde eu dou aula. Depois eu volto para casa. É um trajeto cotidiano, porque é repetido várias vezes e eu vou fazer o vai e volta, porque eu vou retornar para o meu ponto de origem. Uma característica da região metropolitana é que essa migração pendular era muito presente, era muito constante, já que boa parte dessas pessoas que vão ficar circulando entre a metrópole e as cidades metropolitanas do entorno tá trocando ali de lugar porque vai atrás de trabalho, porque tem um curso, porque tem uma faculdade, porque vai buscar essas opções de lazer, de hospital, etc, etc, e vai criando esse deslocamento. Aqui também vai nascer um fenômeno que a gente chama de cidade dormitório. Cidade dormitório é o nome que a gente dá para aquelas cidades onde a maior parte da população, na verdade, não vive o dia a dia da cidade. Ela vive lá mais para dormir, no sentido de que ela tem a casa, mas a cidade ela não contempla, principalmente pensando em vaga de trabalho, para todo mundo. A população noturna da cidade acaba sendo maior do que a diurna. Quer dizer, a galera sai da cidade, vai fazer coisas em geral na metrópole e retorna só à noite. É possível ter processo de conurbação que envolva mais de uma região metropolitana, mais de uma metrópole. Quando isso acontece, a gente dá o nome de megalópole. Megalópole é o nome que a gente dá para o processo, então, de junção de manchas urbanas entre duas metrópoles, duas grandes cidades. É um fenômeno, na verdade, mundial, que tem vários países. Vamos citar alguns aqui, mais relevantes. Nos Estados Unidos, na porção nordeste, nós temos o Boston Wash, a região que vai pegar Boston, Nova York e Washington, passando ainda por Filadélfia e Baltimore, Tóquio e Yokohama, na ilha central do Japão. E assim, não é um consenso entre os geógrafos do mundo inteiro, mas há quem diga que já exista uma megalópole aqui no Brasil, no caso, a ligação Rio-São Paulo. Quem não acredita que já é uma megalópole, é um consenso de todos que está em formação. Você que conhece, que teve a chance já de dar uma olhadinha no rolê, no trajeto pela rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, tem uma série de cidades grandes já que estão à margem da rodovia. Em São José dos Campos, você tem Volta Redonda já na parte do Rio de Janeiro. Só que a gente tem que entender que essa discrepância de opiniões de estar já formado na megalópole ou não está, porque não há toda a mancha, ao longo da rodovia Presidente Dutra tomada por zonas de urbanização. Ainda tem uma boa quantidade de áreas verdes, áreas não urbanizadas, desconfigurando então a total mancha de conurbação. As zonas metropolitanas têm algumas características em comum. Eu vou listar 3 aqui, lógico que você, parando para pensar, vai encontrar muito mais. Outras características nós vamos abordar em outras aulas com outros temas referentes à parte de geografia urbana que você confere na lista com os assuntos. Algumas mais gerais. Primeiro, o inchaço populacional. Como são áreas que têm grandes atrativos, de novo, chamado poder de polarização, de trazer, de ser de interesse de pessoas que vêm do entorno e até mesmo de outros lugares, a gente vai entender que é um local que vive cheio de gente.
no dia a dia, né? Aquele famoso de segunda a sexta, horário comercial, é gente para cá, é gente para lá, e aí você vê centros comerciais, industriais, restaurante, todo o sistema de serviço em geral, escola, hospital, sempre muito cheio. Outro ponto cheio que vai tornar a coisa muito difícil naquele esquema que a gente chamou de migração pendular é a mobilidade. A mobilidade urbana vai se tornar outra dor de cabeça das grandes cidades, dessas zonas metropolitanas. Porque como é muita gente querendo ir tudo ao mesmo tempo, por causa do horário comercial, vai todo mundo na mesma direção, vai todo mundo tentando fazer o mesmo rolê, aí você tem, ainda por cima, uma boa parcela dessa galera indo no automóvel individual. Então, com um baixo incentivo ali a questão do uso do transporte coletivo, falando principalmente das cidades, né, das metrópoles de países de terceiro mundo, hoje chamados mundo subdesenvolvido ou emergente, a gente vai ver que tem um incentivo muito baixo, porque muitas vezes o transporte não atende todas as regiões, esse transporte coletivo ele é ruim, ele deixa a desejar em questão de atendimento numérico mesmo, né, quer dizer, ele vive lotado. Não ache que é uma exclusividade de mundo subdesenvolvido, tá? Você provavelmente já viu, alguém talvez tenha tido a chance de ir, ou você já viu em algum filme, vamos pensar em Nova York, dá uma olhada como está Nova York na volta, tipo 6 da tarde, tudo parado, né? Então, vamos entender que é uma característica metropolitana. E um terceiro, são nesses locais onde a gente tem agravantes de impacto ambiental de várias naturezas, vários tipos. Vamos intensificar, né, o foco aqui na questão atmosférica. É muito carro, é muita indústria. Por mais que haja uma tentativa por parte dos governos diminuírem esse tipo de impacto com filtro, rodízio de automóvel, substituição de matriz energética poluente por energia limpa, ainda assim, as zonas metropolitanas têm como característica ambiental aquele adensado muito grande de poluente atmosférico. Isso que a gente está falando do atmosférico. Outra aula nós vamos abordar vários outros tipos de derivados problemas que estão ligados à questão da urbanização intensa que essas zonas têm. Agora, tenha atenção. Cuidado! Porque às vezes pode ter uma pegadinha. Porque aquele termo que a gente falou agora, megalópole, ele é muito parecido com o termo megacidade, mas são conceitos distintos. A megacidade é o nome dado para aquelas cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes, tipo cidade de São Paulo, aqui no Brasil. Não necessariamente as megacidades sejam megalópolis, né? Inclusive as megacidades, elas muitas vezes estão, né, no seu numérico mais presentes no chamado terceiro mundo, de novo, o mundo subdesenvolvido, do que nos países desenvolvidos. O mundo subdesenvolvido, como ele acaba tendo, né, um perfil socioeconômico e estrutural inferior, né, mais deficitário, você tem nessas cidades de estrutura diferenciada a oportunidade para boa parte da população de mudar de vida, e vai muita gente para esses lugares, concentrando esse aglomerado de pessoas, né, nessas cidades, muitas vezes sendo muito mais entupidas de gente do que as outras. Cuidado também para não confundir, aqui pensando não na proximidade do termo, mas a ideia do conceito cidade global. Cidade global é o nome que a gente dá para aquelas que têm um poder de polarização alto. Ah, mas a metrópole tem também. Só que é tão alto que vai atingir uma escala internacional. Cidade global, né? Vamos pensar em cidade global como sendo aquela que tem toda uma estrutura diferenciada, ou seja, é uma metrópole, só que essa estrutura diferenciada é de escala mundi, né? É mundial o negócio. O Brasil tem 3 cidades globais. A gente tem São Paulo, tem Rio de Janeiro e tem Brasília. São cidades que têm, fora Brasília, pensando no seu apelo político, né, de trazer pessoas do mundo inteiro para fechar acordo, empresa, vamos pensar que aqui a gente tem estrutura diferenciada como empresa multinacional, aeroporto internacional, evento de escala internacional, bolsa de valores, atrativos para a galera do globo todo vir para essas cidades. Tudo bem, gente? Bons estudos, até mais. Tchau!